Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal Raíza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês. Tem mercado da bola do Flamengo, o Ângelo trocou de empresário, trocou de agente, agora ele está com ninguém menos que Juliano Bertolucci. Será que agora vai? Será que desta vez o Flamengo consegue a contratação do Ângelo? A gente vai explicar para vocês essa situação aqui no nosso vídeo. O Flamengo que se reapresentou hoje, né? Estive lá no Ninho do Urubu, vou trazer para vocês também todos os detalhes do que rolou no Ninho do Urubu e do que vem pela frente. Marinho no Fortaleza, rolou esse assunto hoje no decorrer do dia, a gente vai falar sobre isso também. E ó, o Palmeiras foi atrás, está atrás de crias do Flamengo. O Palmeiras está de olho nos jogadores formados no Flamengo. Tem também atualização sobre o Bruno Henrique. Todo mundo na expectativa pelo retorno do Bruno Henrique. A gente vai falar sobre isso e muito mais a partir de agora. Mas antes da gente começar, vou pedir para vocês deixarem aquele like aqui no nosso vídeo, porque o like de vocês é muito importante. Quando vocês deixam um like, o YouTube entende que vocês estão curtindo o conteúdo e aí o nosso conteúdo consegue chegar para mais pessoas. E claro, vou pedir para vocês também deixarem a sua inscrição, ó. Aqui embaixo tem um botãozinho escrito assim, inscreva-se. Então, pessoal, por favor, faça a sua inscrição, seja inscrito aqui no nosso canal e ajude a gente a alcançar mais e mais e mais pessoas. Então, vamos que vamos! Vamos falar, vamos usar o que interessa, né? Porque aqui a gente sempre vai direto ao ponto, sem mimimi, e a gente fala sempre sobre o que interessa ao torcedor. Vamos falar sobre o mercado da bola, tá? O Ângelo, um jogador que interessa muito a diretoria do Flamengo, trocou de empresário. Ele que trabalhava com a Marisa Agila, né? Ele trabalhava com a Marisa Agila, que é a mesma empresária do Hulk, por exemplo, e trocou de empresário e assinou com ninguém menos que Juliano Bertolucci, que é um grande parceiro do Flamengo, tem vários jogadores no Flamengo, tem jogadores que já saíram do Flamengo também, mas que pertencem ao escritório do Juliano Bertolucci. Muita gente até fala, o Flamengo só contrata jogador do Bertolucci. Gente, o Bertolucci hoje é o maior empresário do futebol brasileiro e um dos maiores empresários do mundo. Então é natural, né, que o Flamengo ou qualquer outro clube do futebol brasileiro tenha que negociar com o Juliano Bertolucci. Mas isso a gente fala daqui a pouquinho. Vamos falar sobre o Ângelo. Então o Ângelo decidiu trocar, né, ele deixou a Marisa Agila e assinou com o Juliano Bertolucci, justamente porque ele tem o objetivo de ir para o futebol europeu. É um desejo do Ângelo. O Ângelo entende que o próximo passo dele na carreira é se mover para o futebol europeu. E ele trocou de empresário justamente porque ele, no entendimento dele, né, o staff antigo não estava conseguindo levar para ele propostas concretas do futebol europeu. Então ele assinou com o Juliano Bertolucci nessa expectativa de conseguir uma proposta da Europa. E onde é que o Flamengo entra nisso? O Flamengo mantém o interesse no Ângelo, o Flamengo não desistiu do Ângelo, tá? A informação que eu tenho, confio muito na minha fonte, o Flamengo não desistiu da contratação do Ângelo, o Flamengo mantém esse interesse no Ângelo, mas sabe que a prioridade do Ângelo é o futebol europeu. Então o Flamengo neste momento não tem pressa, porque o Flamengo acredita que chegando à janela do meio do ano, que é a principal janela do futebol europeu, e se o Ângelo não conseguir uma oferta concreta da Europa, o Flamengo entende que tem muitas chances de conseguir contratar o Ângelo. Inclusive, das conversas do Ângelo com a diretoria do Flamengo, né, os dirigentes do Flamengo tentando convencer o Ângelo a assinar com o Flamengo, uma das coisas que o Flamengo utiliza é o fato de ser uma grande vitrine para jovens jogadores. O Flamengo, nos últimos anos, negociou muitos jovens jogadores para o mercado europeu. Inclusive,
recentemente, né? O mais recente caso do João Gomes. O Flamengo também negou propostas do Newcastle pelo Matheus França. Então, o rubro-negro utiliza este argumento, que é uma ótima vitrine para jovens que querem ir para o futebol europeu. O Santos já tinha aceitado a oferta do Flamengo, 13 milhões de euros, né? O Santos está louco para negociar o Ângelo, porque o Santos precisa de dinheiro e o clube está nessa expectativa, aguardando também. O Santos não se manifesta e aguarda o desenrolar da situação. O Santos entende que precisa fazer caixa, tá? Então, o Santos hoje tem 70% dos direitos econômicos do Ângelo e está louco para vender, está louco para negociar. Mas o Flamengo não tem pressa. Mas a gente precisa de reforço, o Flamengo precisa de reforço. Entendo, mas a diretoria diz que não age por pressão de torcedor. A diretoria diz que age por convicção. Então a diretoria tem os seus alvos. Mas o Flamengo perde muito tempo tentando certos jogadores. Bom, a informação que eu tenho é que o Flamengo tem um leque de jogadores que o Flamengo segue há bastante tempo, tá? Que o Flamengo tem como jogadores certeiros. São contratações que o Flamengo quer fazer. E por isso o Flamengo insiste. Como no caso do Ângelo. O Flamengo entende que se na próxima janela de transferências o Ângelo não conseguir uma oferta do futebol europeu, as chances do Flamengo aumentam muito para conseguir fechar essa tão sonhada contratação. O Flamengo tentou contratar o Ângelo quando ele ainda estava na base do Santos e agora, né, tentou novamente. Está difícil. Vamos ver se vai sair ou se o Ângelo vai acabar indo para o futebol europeu. Outro assunto para a gente tratar aqui com vocês sobre mercado da bola é a situação do Matheus Uribe, né? O torcedor vive muita expectativa em relação ao Matheus Uribe, mas não tem novidades, tá? Já falei isso em outros vídeos para vocês. O Matheus Uribe está em Seul com a seleção colombiana e dificilmente vai rolar alguma coisa até o dia 3 de abril, quando fecha a janela de transferências. O torcedor que está na expectativa por reforços, não sei se o Flamengo consegue anunciar o Matheus Uribe antes do fechamento da janela de transferências. Minha opinião, acho muito difícil, porque o Uribe ainda não tomou uma decisão sobre o futuro. Ele vem recebendo propostas, vem recebendo sondagens, tem não só o Flamengo, como outros clubes atrás dele, e ele ainda não tomou uma decisão. Duvido muito que, servindo a seleção colombiana, ele tome alguma decisão. E o Palmeiras? O Palmeiras está atrás dos crias do Flamengo, hein? O Palmeiras tentou a contratação do volante Jean Lucas, hoje no Mônaco, revelado na base do Flamengo, e não conseguiu. O Flamengo tentou a contratação do Vinícius Souza. Quem lembra do Vinícius Souza? O Vinição, que o Jorge Jesus elogiava muito. O Vinição está no Espanhol, está se destacando, é um dos principais volantes da La Liga, é o volante que mais desarma no Campeonato Espanhol, está jogando muita bola por lá e tem muito mercado na Europa. Muitos clubes no futebol europeu estão interessados no Vinícius Souza, e na próxima janela de transferências é bem provável que ele vá para um clube maior. A resposta dele para o Palmeiras foi que ele não tem interesse em voltar ao futebol brasileiro neste momento. Claro, o Vinição tem muito mercado na Europa, ele vem se destacando muito, mas Palmeiras foi atrás do Vinição. E agora o Richard Rios. Quem lembra do Richard Rios? Hoje, no Guarani, o Palmeiras está perto de conseguir a contratação do Richard Rios. O Palmeiras fez uma oferta ao Guarani, uma oferta que no primeiro momento não agradou. O Richard quer jogar no Palmeiras, né? Está aguardando só um acerto entre os clubes, e o Flamengo ainda tem 25% dos direitos econômicos do Richard. Sobre o Vinição, rapidinho, o Flamengo ainda tem 40% dos direitos econômicos do Vinícius Souza, tá? Então o Flamengo está muito de olho no que pode acontecer com o Vinícius na próxima janela de transferências. O Palmeiras, então, indo atrás dos crias do Flamengo. Por falar nisso, né? Vou falar do Arthur, que não é cria do Flamengo, mas é um jogador que muitos torcedores queriam ver no Flamengo, né? O Palmeiras está tentando avançar, fez uma proposta
de 45 milhões de reais ao Bragantino pelo Arthur. O Arthur, que já foi jogador do Palmeiras, é bom destacar, o Palmeiras ainda tem 10% do Arthur, mas o Red Bull Bragantino rejeitou oferta. Tá? O Red Bull pede 10 milhões de euros pelo Arthur. As negociações, elas continuam. Vamos ver se vai ter ou não um desfecho positivo. Vamos ver se vai ter ou não um desfecho positivo aí nos próximos dias. Mas o Arthur deixou claro que a prioridade dele, para quem sonha com o Arthur no Flamengo, a prioridade do Arthur neste momento é voltar ao Palmeiras. O Flamengo não fez proposta nenhuma, tá? Pelo Arthur, pelo menos até o momento. Não fez proposta nenhuma pelo Arthur. Vamos falar sobre a reapresentação do Flamengo. Eu estive lá no Ninho do Urubu, acompanhei a reapresentação do Flamengo. A gente acompanhou um pouco do trabalho, né, que aconteceu lá no Ninho do Urubu, mas tem 3 situações aqui para falar para vocês. A Arrascaeta preocupa, né? O Arrascaeta está fazendo tratamento, está tratando. Vamos ver se ele consegue ficar à disposição do técnico Vitor Pereira para as finais do Campeonato Carioca. Gabigol não foi a campo hoje, ele fez um trabalho interno de reequilíbrio muscular, mas pela informação que a gente tem, o Gabigol não preocupa, tá? Foi um trabalho específico que já estava previsto. E Bruno Henrique, que a gente viu o Bruno Henrique lá treinando normalmente com os jogadores do Flamengo. Eu conversei com uma pessoa sobre a situação do Bruno Henrique, quando é que ele vai voltar a jogar, se pode ser que ele seja escalado para as finais do Carioca. Essa pessoa me disse que não, tá? Que ele está fazendo um processo de recondicionamento físico e que ele ainda precisa ganhar confiança, algo que ele ainda não tem, confiança. Normal, foi uma lesão muito séria, né? O jogador, para retomar a confiança em todos os movimentos, é um processo. Então, o Bruno Henrique hoje, gente, está nesse processo de retomar a confiança. Então, vamos torcer aí e mandar energias positivas para o Bruno Henrique, né? Para que o Bruno Henrique consiga retornar o mais rápido possível, porque o Bruno Henrique é um jogador importantíssimo para o Flamengo. Amanhã estaremos novamente no Ninho do Urubu e o Davi Luiz vai conversar com a imprensa, tá? O Davi Luiz vai bater um papo, aí com a imprensa, a gente vai tirar algumas dúvidas em relação ao Davi Luiz. E, situação da política na Gávea continua fervendo. Muita gente chegou para mim e falou assim, impressionante, o Flamengo prestes a disputar mais uma final, né, um Fla-Flu, e olha só o que acontece. Crise na Gávea, política, com esse papo do Landim querendo estender o mandato. O Landim está conversando com os aliados dele sobre essa possível extensão, estão debatendo essa situação e a gente vai ver o que vem pela frente, quais serão os próximos capítulos dessa briga política na Gávea. Marinho no Fortaleza, gente, não tem nada. O que eu soube é que houve um contato do Fortaleza no início do ano, uma consulta, mas que não andou nada e neste momento não tem nenhuma negociação entre o Fortaleza e o Marinho, nem mesmo uma procura do Fortaleza neste momento pelo Marinho, beleza? Me despeço aqui de vocês. Muito obrigada a todos vocês pela moral. Não esquece de deixar o like, de se inscrever aqui no nosso canal, que é muito, muito, muito importante pra gente. Valeu, galera! Tchau, tchau!